Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã para enfrentar o Avaí em Santa Catarina. Isso mesmo, o jogo no estádio da Ressacada, Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, às 21 horas. O torcedor alvinegro não tem descanso. Se ontem foi um dia pós-jogo, hoje já é um dia pré-jogo. É isso mesmo. O zagueiro Carly, lesionado mais uma vez, não viaja para o sul do Brasil e deve ficar fora por um tempo. Vou falar sobre o zagueiro especificamente e também, obviamente, sobre o jogo, já projetando algo para a partida de amanhã. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. Olha só, galera, antes de você se inscrever, eu te peço desculpas por conta da obra que está tendo aqui em algum apartamento no prédio. Então, tá poc, mas vamos que vamos. Então se inscreva aí no canal, se você já é inscrito, traga novos inscritos, deixa o like, ative o sininho, seja membro e aquilo tudo. E vamos falar já dos conteúdos aqui do vídeo. Antes de falarmos do Carly e do jogo, eu quero falar a respeito de uma homenagem belíssima que o Botafogo fez ontem à Aida dos Santos, ex-atleta do Glorioso, grande botafoguense, mais de 80 anos de idade, homenageada em vida. Ontem foi inaugurado na sede de General Severiano um busto da Aida dos Santos, que ficou lá ao lado do busto do Garrincha, ao lado do busto do Newton Santos. A Aida dos Santos foi a única atleta brasileira nas Olimpíadas de Tóquio em 1964. E sem patrocínio, sem apoio, sem uniforme, sem treinador, ela ficou na 4ª posição no salto em altura, ela que é do atletismo. Além disso, a Aida dos Santos tem medalha em campeonato pan-americano e inúmeros títulos vestindo a gloriosa camisa do Botafogo. A Aida dos Santos é mãe da Valesquinha, campeã olímpica de vôlei em Pequim em 2008 com a seleção feminina brasileira. Então elas gostam de tirar onda também lá no Oriente, tanto a mãe quanto a filha. Excelente, muito boa iniciativa e parabéns ao Glorioso e, claro, parabéns à Aida dos Santos. O Botafogo ontem também inaugurou o Instituto Glorioso, que vai cuidar, por que não, de ex-atletas do clube com orientação, capacitação e muitas vezes, quem sabe, até uma forma de colaboração aí sim dos ex-atletas internamente no Botafogo. O presidente do Instituto Glorioso é o André Silva, ex-lateral esquerdo campeão brasileiro de 95, vice-presidente Afonsinho, um craque da nossa história, marcaram presença lá em General Severiano ontem na solenidade também craques como Carlos Roberto, como Maurício, autor do gol do título carioca de 89. Uma boa iniciativa também do Fogão, espero que dê tudo certo. Pessoal, Joel Carly tem uma lesão significativa na coxa direita, até com ruptura de fibra muscular. Ou seja, o jogador deve desfalcar o banco alvinegro em alguns jogos daqui para frente. Ele, que é um atleta que já teve muita dificuldade física no último ano da passagem inicial dele aqui pelo Botafogo, foi para o Aldosivi da Argentina, lá pouco jogou, não completou 90 minutos em campo, por conta de lesões também, e voltou ao Botafogo. Quando o Carly voltou, houve muita gente esperançosa e também muitas críticas. E eu falei exatamente o que eu vou falar neste momento. O Carly dificilmente jogaria. Por que ele voltou? Porque o Botafogo tinha uma dívida exorbitante com o zagueiro e ele fez uma negociação com o Botafogo a fim de vir para o clube, ficar aqui no elenco, recebendo, claro, o salário e diminuindo demais a dívida. Assim o Botafogo reintegrou o Carly, ele voltou, ficou no elenco, mas o que eu dizia? O Carly dificilmente vai jogar por conta da questão física. Mas é mais barato tê-lo aqui? Então mantenha o Carly aqui. Se você vai gastar muito dinheiro por conta da dívida com o Carly lá na Argentina e ainda entrando questão judicial e tudo mais, vai gastar menos tendo ele aqui? Mantenha o Carly no elenco, ele é até uma liderança fora de campo, pagando menos. Mas você tem que estar atento ao mercado para não depender exclusivamente do zagueiro quando tiver que substituir um outro dentro de campo. E aí o que acontece? Amanhã o Botafogo vai estar em Santa Catarina com apenas um zagueiro no banco. O Lucas Mezenga, jovem jogador que acabou de chegar do Nova Iguaçu.
porque o Souza foi negociado, foi para o futebol belga, o Carly está machucado, o Canu e o Gilvan estão na zaga do Botafogo como titulares, o Lucas Mezenga é o reserva. Não tem outro zagueiro no banco. Fabiano, mas o Botafogo não poderia subir alguém da base, o Henrique Luro, o Reidson, para ir para o banco? Pois é, com a saída do Joel Carly da lista de relacionados, quem substitui o atleta é o goleiro da base, do Sub-20, Igor Gabriel. Pela primeira vez relacionado entre os profissionais, o Igor Gabriel está na viagem para Santa Catarina e também, muito provavelmente, na sequência para Alagoas, onde o Botafogo enfrenta depois o CRB. Então o Botafogo não tem outro zagueiro no banco de reservas. Perigoso, porque a Série B tem muito choque, muito contato e o Botafogo tem que estar atento a isso. Vai ter que ir ao mercado também, vai ter que buscar um outro zagueiro, porque agora a corda começou a apertar. Falando do jogo, o Chay está suspenso. Tomou o terceiro amarelo na partida contra o Vitória da Bahia, partida na qual ele foi o autor do gol da vitória do Glorioso. Então o Botafogo vai ter obrigatoriamente uma mudança no time titular. Eu quero saber se o Chamusca vai voltar com o Marco Antônio para a meia central, porque aí ele só trocaria realmente, ele manteria o Diego Gonçalves na ponta esquerda, o Ronald na ponta direita e teria o Rafael Navarro como centroavante, só trocando o Chay saindo e o Marco Antônio entrando. Qualquer outra troca, sem ser a do Chay, no caso do treinador Marcelo Chamusca querer fazer alguma coisa, vai ser por questão de ideia do treinador. O time tá lá, tá relacionado, então o Daniel Borges, que jogou na lateral direita no último jogo e não foi tão bem, tá na relação, mas o Varley também tá. Será que o Varley volta? Será que o Daniel vai ser titular? O Guilherme Santos e o Rafael Carioca também estão, então se o Marcelo Chamusca não quiser modificar nada, ele vai manter Daniel Borges, Canu, Gilvan e o queridíssimo Guilherme Santos, Oyama, Pedro Castro, aí entra o Marco Antônio, Ronald, Diego Gonçalves e o Rafael Navarro mais à frente. Vamos ver, porque o treinador tem praticamente os mesmos nomes que tinha na relação do último jogo, tirando o Carly, tirando o Chay. O Botafogo vai enfrentar um time que não tem muito característica em termos de posse de bola. O Avaí, por exemplo, ganhou do Vasco por 2-0 em São Januário, tendo muito menos a bola que o Cruz Maltino, menos até de 40% de posse de bola naquele jogo. E o Avaí venceu o próprio CRB, que o Botafogo vai enfrentar na sequência, por 1-0, tendo muito mais posse que a equipe alagoana. Só que o CRB ficou durante um tempinho ali sem um jogador. Teve um cartão vermelho na equipe do CRB. O Botafogo, por sua vez, vinha jogando de forma reativa e era o time que mais criava na Série B do Campeonato Brasileiro chances claras de gol. Mas perdia muito também, era o que mais perdia. Nas últimas duas partidas, o Botafogo teve mais posse de bola que o adversário. O Botafogo teve mais posse de bola que o Sampaio Corrêa e perdeu por 2-0, e teve mais posse de bola que o Vitória e venceu por 1-0 jogando mal, com pouquíssimas chances criadas. O que acontece? É claro que é chato para o torcedor botafoguense ver o time reativo na Série B. O Botafogo é uma das maiores camisas do futebol brasileiro, tanto Série B quanto Série A. Então você vê o Botafogo jogando em contra-ataque contra outros clubes na Série B, deixa o torcedor chateado sim. Eu mesmo não gosto, eu prefiro que na Série B o Botafogo se imponha, tenha mais a posse, mas também que o Botafogo saiba criar. O Botafogo hoje não é um time que sabe criar quando tem a posse de bola. Então os adversários já têm percebido isso, estão dando a bola para o Botafogo, que apresenta muita dificuldade. O Chamusca vai ter que fazer esse time render também com a bola no pé. Se um time reativo conseguia criar oportunidades e tinha que fazer, porque fazia poucos gols para o número de oportunidades criadas, agora tendo a bola, o Chamusca vai ter que fazer esse time criar. Não teve tempo do último jogo para amanhã, gente. O Botafogo praticamente não treinou. Eu comecei o vídeo aqui brincando, falando, olha, é um dia pré-jogo e ontem foi um dia pós-jogo. O torcedor do Botafogo simplesmente está sem descanso. Então, se o torcedor está tendo dificuldades, imagina o time para treinar. É jogar com muita disposição amanhã no sul do Brasil e vencer a qualquer custo, até porque se o Botafogo quiser continuar neste momento brigando na parte de cima da tabela,
Os 3 pontos amanhã são fundamentais. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos que a maioria das equipes na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B por conta do adiamento do jogo contra o CSA. Só que, por coincidência ou não, o Avaí também tem um jogo a menos que a maioria das equipes. O Avaí teve um jogo adiado por conta das condições climáticas lá em Santa Catarina, a partida que deveria ter sido contra o Remo e não aconteceu. Então, tanto o Botafogo quanto o Avaí tem 7 jogos, enquanto a maioria das equipes tem 8 jogos disputados na Série B do Brasileiro. O Botafogo está na 7ª posição com 11 pontos. O Avaí é o 10º, com 10 pontos, 1 ponto a menos que o Glorioso. É confronto equilibrado, é confronto direto e o Botafogo tem que vencer, meus queridos. Então é isso aqui, mais um vídeo no canal Fabiano Bandeira com muita informação para você que está aí acompanhando. Peço para que você deixe o like, deixe também o compartilhamento, compartilhe aí este vídeo e o canal Fabiano Bandeira com os amigos, com as amigas e com os familiares. E desculpe um pouquinho por uma falta de concentração em algum momento, porque a martelada tá comendo solta, home office. É isso. Um abraço para vocês, saudações alvinegras. Valeu, fui!